Depois que ontem nós começamos a visualizar os 6 diferentes setores a serem desenvolvidos, cada um com a sua energia e cada um sob a própria responsabilidade, começaram a chegar muitas perguntas a respeito da parte material do trabalho. Mas antes de estarmos entrando nesta parte material de organização e de tudo, precisaria que nós tivéssemos mais claro a principal tarefa e a função destas áreas, cada uma delas e no seu conjunto. Porque esta tarefa interna, esse trabalho espiritual, é a coisa mais importante, é a razão de ser destas coisas. E segundo o que nós desenvolvemos, então surgirá a parte material, surgirá a parte externa, que serve como apoio a esta coisa principal, a este trabalho principal. Então, muito antes de começarmos a nos organizar fisicamente, nós teríamos que criar pequenos núcleos de prática e de sintonia interna. E no início, esses núcleos, que serão 2 ou 3 pessoas em cada uma destas áreas, que se encarregará de manter esta sintonia. E esses núcleos, à medida que forem se sintonizando com a hierarquia ou com os níveis superiores de consciência, irão atraindo outros que participarão desses núcleos. Então, cada um desses 6, F1, F2, F3, a cidade, as terras do Sol e as terras da Irmandade, cada um destes será um desses núcleos de sintonia, representado por 3 pessoas. Aliás, esses núcleos terão como uma das primeiras tarefas captar, perceber qual é a estrutura externa que se deve dar para cada área. E foi muito interessante porque quando nós começamos ontem a tratar desse assunto grupalmente aqui, foi ficando claro que relação tem tudo isto com uma real série de núcleos internos de retiro, de concentração profunda, que existe em certas regiões do mundo e que formam uma rede. Então, é como se esta rede, da qual faz parte certas áreas etéricas ou internas do México, da Califórnia, da Espanha, do Egito, do Tíbete, da China, do sul da Índia e de algumas regiões andinas do Pacífico, estivesse neste momento se voltando para a criação e a efetivação deste núcleo aqui. Do Peru é como se saísse uma ramificação aqui para o Brasil e na visão de quem viu isto tudo há muitos anos, nesta visão, aqui no centro do Brasil, surgiria uma grande árvore simbólica. Então, esta grande árvore seria este núcleo, e esta árvore significam as ramificações deste núcleo, significa o que este núcleo poderá estimular e desenvolver em várias criaturas que formarão a copa simbólica desta árvore. Para iniciar isto, talvez seja mais simples para nós e mais direto se nós nos dispusermos a um trabalho de oração. E à medida que esta oração for sendo aprofundada, à medida que este trabalho for sendo interiorizado, então virão outras formas
deste núcleo trabalhar. Mas, inicialmente, um trabalho de oração seria uma transição simples e natural para nós, que já vimos tentando e já vimos realizando tantas formas de estudo e tantas formas de nos reunirmos. Todas as pessoas, em uma certa altura de sua vida, sentem uma necessidade de oração. Mesmo aqueles que não creem em nada, mesmo aqueles que não se dedicam a essas práticas espirituais, mesmo a quem nunca pensa nisto, ninguém desencarna sem passar por um momento de muita necessidade de orar. E às vezes a pessoa não sabe interpretar esta necessidade e fica procurando do que ela precisa, mas o que ela realmente precisa é de invocar qualquer coisa superior, é se sentir coligada e integrada com uma forma de vida superior, uma consciência que está além do nosso estado atual. Então esta necessidade de orar, esta necessidade de fazer este trabalho sempre existiu. Tanto assim que sempre houve orações com tema para ajudar as pessoas a orarem. Porque muitas pessoas sentem esta necessidade, mas não são livres o suficiente para fazer isso à maneira delas. Então eu posso sentir a necessidade de orar e, a rigor, eu não preciso de fórmula nenhuma. Eu não preciso que ninguém venha me ensinar a orar. Se eu sinto necessidade de orar, qualquer coisa que eu faça para satisfazer isto é oração. Então ninguém precisa ensinar ninguém a orar. Mas parece que é um pouco difícil as pessoas serem espontâneas. Então, se elas orassem à sua maneira, se elas se dirigissem a esta consciência superior, ou a Deus, ao eu superior, se elas se dirigissem à sua maneira, elas não estariam acreditando que está acontecendo alguma coisa. Então, por isso se criam as orações formais. Por isso se entregou ao mundo o Pai Nosso, a Ave Maria, se entregou ao mundo a grande invocação. Enfim, se dá essas formas porque as pessoas não confiam no que elas estão fazendo. Então, basta que eu pense numa coisa, eu já estou nesse trabalho. Mas isto é muito simples para as pessoas mentais. As pessoas têm necessidade de complicar isto que é tão simples. Durante todo o tempo que eu estava falando, eu estava fazendo isto aqui comigo mesmo. É simples, não há nada que impeça. Não precisa dizer faço isso depois, porque a gente está fazendo isso ao mesmo tempo que está vivendo, ao mesmo tempo que está respirando. Mas as pessoas não acreditam que isso seja assim tão simples e tão direto e de efeito tão imediato. Então precisam essas fórmulas todas. Mas existe também a oração sem fórmula, a oração sem tema, e que seria para aqueles que já conseguiram um certo alinhamento, um certo silêncio. Então, se você já consegue, os corpos se habituam a ficar naquela situação, corpo mental, enquanto pensa em outras coisas, enquanto cumpre as suas tarefas materiais, está fazendo esse trabalho. Então, quando os corpos começam a descobrir este trabalho, quando isto começa a acontecer bem naturalmente na pessoa, uma fórmula até atrapalha, até perturba este movimento. Mas enquanto nós não estamos seguros, não estamos estáveis, é bom ter uma fórmula. Uma fórmula ajuda a alinhar os veículos entre si. Então, neste tema, ou nessas orações com tema, nós temos aqui os mantras de Figueira. Então, existe esta forma de você ler alguma coisa, ou de você pronunciar alguma coisa, de você usar um mantra, ou existe esta forma silenciosa. Dentro do nosso trabalho, dentro da nossa tarefa,
nós poderíamos acrescentar uma oração que nós chamamos por intenção. Isto é, nós fazemos aquela oração sem fórmula ou com fórmula, a nossa maneira. Nós fazemos aquilo em intenção de alguma coisa. Alguns podem fazer isto de forma pura, simplesmente fazer sem ter intenção de nada, mas isto é muito raro. É muito raro, porque aqui vem ainda uma dúvida maior à pessoa. Para que isto está servindo? Será que eu estou fazendo direito? Enfim, a pessoa tem que ter uma estrutura para ela se sentir segura, para ela sentir que está fazendo alguma coisa, que está acontecendo alguma coisa. Então, ao mesmo tempo que a gente diz que você pode até orar sem orar, se a sua intenção é orar, isso está acontecendo, como nós podemos ter até fórmulas para você repetir e para ajudar você a entrar nesta invocação e nesse estado. Agora, no campo da intenção, se nós vamos fazer isto em intenção de alguma coisa, nós poderíamos com isto ter a intenção, por exemplo, de nos colocarmos diante da hierarquia. É uma intenção. Então eu começo a orar, ou eu me coloco nesta atitude com a intenção de estar diante da hierarquia. E eu estar diante da hierarquia é como se eu estivesse me ofertando para colaborar no trabalho dela. Muito antes de nós nos ofertarmos, a hierarquia já percebeu que nós já estamos com uma intenção de colaborar. E a hierarquia já percebeu qual é o nosso ramo de colaboração. Antes que a gente se oferte, isto tudo já é conhecido. Então, antes que a gente se oferte, já está tudo preparado para nós. Todas as nossas tarefas, as incumbências, está tudo preparado. Os seres com os quais teremos que lidar já estão sendo preparados, já estão sendo encaminhados. Tudo isto é conhecido da hierarquia. Então, quando nós nos colocamos diante da hierarquia, nós nos colocamos diante de uma efetivação, de um serviço, de uma realidade na nossa vida. Então, se nós nos colocamos diante da hierarquia, nós aí em seguida, quando nos sentimos já posicionados, isto é, quando nós já nos sentimos bem comunicantes, já nos expressamos, já nos ofertamos para servir, isto tudo ficou claro para nós, então nós pronunciamos um mantra, ou lemos alguma coisa a título de ajuda para que a gente se mantenha um pouco mais naquela coligação. Não é que a hierarquia necessite do nosso mantra, porque ela já compreendeu tudo muito antes de nós começarmos. Mas isto tudo é para que o eu consciente, para que os nossos corpos se alinhem com isto, se alinhem com este trabalho e comecem então a passar pela transformação necessária para eles irradiarem esta energia de oração. E ao nós pronunciarmos então este mantra, ou ao nós darmos forma a esta nossa intenção, então nós elevamos com a imaginação todo o nosso ser, colocamos o nosso ser no nível mais alto que é possível, o nosso ser todo. Aqui nós imaginamos o conjunto do ser, tudo. Não ficamos separando mônada de alma, alma de corpos, personalidade de alma. Nós pegamos o ser todo e o elevamos, depois de pronunciado o mantra. Então, o mantra organiza a energia deste ser, fica tudo organizado, reunido, e quando termina o pronunciamento do mantra, nós elevamos este ser. Nos imaginamos mais elevados, ou nos imaginamos com a nossa vontade sendo erguidos, sendo elevados. Isto seria uma forma
desses grupos trabalharem em cada setor de Figueira. Isso seria uma forma desses grupos estarem aí acendendo a chama destes setores, e logo que a chama destes setores estiver já acesa, já trabalhando, isto continuaria, este trabalho da oração, então seria a forma de manter esta chama. Então, na nossa intenção, esses grupos vão começar por instalar isto. Instalar quer dizer acender a chama. Enquanto nós estamos arrumando os móveis, fazendo os canteiros, limpando as coisas, capinando, esse grupo está instalando realmente o núcleo, está fazendo com que aí surja esta luz, que aí realmente a energia desses setores comece a se mostrar, que a energia desses setores comece a se desenvolver, a se tornar visível com o trabalho que cada energia desta deve fazer. E depois, quando o setor estiver instalado e o setor já estiver trabalhando, dando a amostra material da sua tarefa, de tudo aquilo que ele está desenvolvendo ou de tudo aquilo que ele está apresentando, então esses grupos de oração passam para uma outra etapa, que é a etapa de manter isto. Porque estas coisas não são mantidas só com o trabalho e com a ação externa, e nem com a boa vontade, com o dinheiro e com os meios materiais e mentais. Estas coisas são mantidas também internamente. Então, esses grupos vão começar a tomar consciência que eles estão mantendo isto internamente. Porque, a uma certa altura, nós temos que tomar consciência de que trabalho interno estamos fazendo. Nós temos que perceber como estamos localizados na parte interna de um trabalho como este. Isso nós temos que descobrir, nós temos que começar a sentir. Então, esses grupos de oração vão, numa segunda etapa, servir para isto. Servir para que aqueles componentes dos grupos vão percebendo onde eles estão no trabalho interno. Se numa primeira etapa eles se colocavam diante da hierarquia, nesta segunda etapa eles já vão começar a se sentir, já vão começar a perceber em que hierarquia estão, com que grupo interno eles estão coligados, aonde no mundo interior que eles se encontram, onde é o lugar deles, qual é o ponto deles, o ponto de serviço. Então, esses grupos, que são a estrutura interna destes setores, provavelmente no início vão começar com as pessoas indicadas para formá-los, e aqueles que forem se reunindo, que forem chegando, vão sendo reunidos e vão chegando por força de atração, quando eles sentirem que tem algo a fazer ali, quando eles sentirem que ali é o lugar deles. E isto pode haver um contato no plano físico, podem fazer uns trabalhos juntos, podem se reunirem algumas vezes, mas segundo a visão, que aqui existiria uma árvore com uma copa muito ampla e com muitos ramos, então, segundo esta visão, estas pessoas se aproximariam, estas pessoas acenderiam esta chama nelas mesmas e depois prosseguiriam este trabalho. E isto é o que está previsto nesta parte do território sul-americano, e isto é o que está previsto aqui neste trabalho, na Figueira. E esta visão, que é de alguns anos, esta visão fala de uma grande árvore aqui no centro do país, e não por coincidência, isto aqui tem o nome de uma árvore. Então, isto é algo que nós teríamos que não só encontrar, mas assumir. É um trabalho que nós teríamos que assumir neste momento em que vamos dividir isto nestas áreas. Porque cada área desta tem que irradiar uma energia, cada área desta deve emanar uma vibração e cada área desta tem uma tarefa bem específica. Agora,
Nós teríamos que ter presente duas coisas para que isto pudesse realmente existir. Existir de verdade e existir influindo na situação mundial, que é de muito caos, nesses planos para onde nós dirigimos esta energia orante. Nós tínhamos que ter presente dois pontos muito importantes e que nos ajudam a nos manter nesse trabalho e nessa tarefa de orar com bastante firmeza e com bastante fidelidade. Uma é que um trabalho deste de oração, se ele é grupal, ele tem um valor incalculável, muito mais do que um trabalho individual. Então, aqueles que têm uma tendência mais individualista devem se lembrar de internamente, eventualmente, se coligarem com todos os que estarão fazendo aquele mesmo trabalho. Nós podemos visualizar isto, como foi dito, como uma verdadeira corrente de centros internos que trabalham nisto, não desta forma como foi descrita aqui. Isto que foi descrito aqui é o nosso meio de fazer isto. Mas em todos os países andinos, em que no plano etérico existem esses núcleos, e nas outras partes do mundo que foram citadas, isto é um conjunto de forças, um conjunto de energias, ao qual nós podemos nos sentir unidos, que é para multiplicar esse trabalho ao máximo possível. E o outro ponto que nós teríamos que ter presente é que, se a nossa oração tiver uma intenção, por melhor que seja a nossa intenção, isto será respondido seguindo a lei da necessidade e não seguindo a nossa vontade. Então nós podemos ter uma intenção de servir. Agora, se nós passamos daí, se nós dizemos, não, eu quero servir assim. Aí este assim já vai seguir a lei da necessidade. Se este assim nosso não for necessário, isto não vai acontecer. Não é para lá que vai a energia. Então, se nós vamos fazer um trabalho sem perda de tempo, nós podemos fazer esta oferta, mas sabendo que vai se cumprir aquilo que é de lei e sabendo-se que vai ser atendido aquilo que está dentro de um plano, aquilo que é realmente necessário para o plano evolutivo ter o seu desenvolvimento neste momento. Então, nós não teríamos que fazer um trabalho deste e esperar algum resultado. E querermos que isto frutifique como nós estamos imaginando. Porque isto vai frutificar da forma que for mais necessária, para o planeta ou para aquela região para onde esse núcleo está irradiando. E estes grupos, então, atrairiam ou seriam procurados por aqueles que quiserem se somar a este trabalho. Ou aqueles que vão orar informalmente e aqueles que vão orar individualmente, se lembrem que isto existe. Se lembre que existe esta árvore que deve cumprir o papel de ramificar nesta grande corrente que desce por toda a América e que se une com estes países da antiga Ásia e da antiga África. E aqui uma pessoa está dizendo que nestas terras se devia buscar uma forma de utilização do solo que servisse de exemplo para os habitantes de toda a região. E aqui se poderia aplicar técnicas avançadas, nem que fossem uma pequena estufa como modelo, para que se formasse um pequeno núcleo de pesquisa nesse sentido. Porque assim os agricultores locais poderiam fazer melhor uso dos próprios terrenos sem que ocorresse o desgaste do solo
e sem que se utilizasse uma grande quantidade de terra para os plantios. Então vocês veem que há muitas necessidades que surgem, não só nas pessoas, de manifestarem certos trabalhos, de manifestarem a própria energia, como a própria necessidade de nós termos uma produção mais farta em cada vez menos terra. Mas eu não sei se para conseguir estas coisas na agricultura, se precisa começar da parte técnica. Eu incluiria esta proposta dentro do trabalho desses grupos de oração. Então esses grupos de oração vão encontrando essas formas. E se os grupos de plantios, e se as pessoas encarregadas dos plantios eventualmente quiserem se ofertar para compreender estas coisas, participem de um grupo de oração, passem a orar, porque a luz lhes virá, as indicações lhe virão, e isto tudo poderá sim acontecer. Seria muito bom que isto acontecesse. Nós não temos nenhuma ilusão que uma experiência desta, principalmente com a terra, com o trato da terra e tudo neste campo agrícola, nós não temos nenhuma ilusão que as pessoas vão seguir isto, vão acompanhar. Nós não fazemos estas coisas para sermos acompanhados nem para sermos imitados. As pessoas hoje estão muito obcecadas pelas formas artificiais de produção de alimentos, então é por aí que o mundo irá até o final deste ciclo. Mas nós podemos fazer isto mesmo sem pretender que alguém nos siga, mesmo sem pretender que isto sirva de modelo. Nós teríamos que fazer uma coisa porque a coisa é para ser feita. Depois, se vão compreender, se vão seguir isto, é problema das pessoas. O problema nosso é fazer o que percebemos que deve ser feito. Mas sem esta intenção de estar incluindo todo mundo, porque nem todas as pessoas estão com esta disposição e nem todos estão realmente preocupados com a terra, com as plantas, com a água. Nem todos estão preocupados com estas coisas. A maioria está usufruindo disso, estragando isto tudo e nada mais, e desperdiçando os recursos gerais. Mas então se faz as coisas não visando que os outros imitem ou que os outros sigam. É fazer uma coisa porque ela deve ser feita e oferecê-la a Deus. Ele encaminha como for melhor. E aqui uma pessoa volta com esse assunto de Asta Cheran, porque ontem nós estávamos falando da Operação Resgate, e ele pergunta o que é isto para nós. E por que aqui em Figueira se fala tão pouco de Asta Cheran? Bem, esta entidade que representa a Operação Resgate significa para nós a transmigração de todas as forças involutivas que estão soltas na Terra neste momento. Então é o símbolo do encaminhamento destas forças involutivas para as suas novas moradas, para que vão ser resolvidas em outras moradas. E também é símbolo para nós daquilo que alimenta o nosso despertar espiritual, daquilo que resgata o nosso ser da ignorância, das trevas, para a luz, para o conhecimento. E é o símbolo também da elevação da vibração aqui no planeta, no mundo terrestre. E como nós trabalhamos estas funções, não há necessidade de estar citando Asta Cheran a toda hora, porque Asta Cheran é um nome que simboliza isto tudo. Se nós estamos tratando disto tudo, é como se nós estivéssemos em Asta Cheran, não é? Nós estamos em Asta Cheran. Então, se você está desenvolvendo estas coisas que esta entidade representa e que esta operação resgate representa, se você está vivendo estas coisas, você nem se lembra de falar nele. Você se lembra de falar nele, se você está aqui, ele está lá, e você fica falando daquilo que está lá fora. Mas se você está vivendo o que essa entidade é, porque é uma entidade onipresente,
o nome está diluído no que você está vivendo. Então, por isso que aqui a gente não fica falando de Antuak, de Michuk, deste ou daquele, porque ou nós estamos nestas coisas ou estamos ainda diante de uma galeria de retratos, de seres, de ídolos. Quer dizer, depende do que nós estamos trabalhando. E essas denominações, Xerã e outras, elas têm uma energia, elas têm uma essência muito nova para os terrestres de superfície. Então tudo isto é muito novo desta forma. Claro que se nós falássemos em Arcanjo Miguel, estava tudo resolvido, porque é a mesma coisa, só que Arcanjo Miguel, naquela época era um arcanjo. Hoje, aquilo é uma entidade, mas não é o Arcanjo Miguel mais. Está além de Arcanjo Miguel, porque os arcanjos também evoluem. Os arcanjos não estão cristalizados na consciência de arcanjo. Isto evolui. Então, como aquilo deve ter evoluído, nós não podemos chamar mais de Arcanjo Miguel. Então, tem esse nome, Astacheran, que é um nome adequado com a vibração e com o ritmo destes tempos. Mas nós estamos muito ainda em ritmos antigos, em ritmos anteriores. Então este Astacheran, esta consciência do resgate mesmo, não? Quando nós tivermos a consciência do resgate, aí este nome vai ficar mais familiar para todos nós. Então, nós optamos por trabalhar a consciência do resgate em vez de estar ficando difundindo nomes que ficam vazios se você não está fazendo aquilo que o nome está representando. Então, o nosso trabalho é incorporar este resgate no nosso ser e esse resgate como serviço em todos os reinos, não só junto ao reino humano, mas aqui neste centro, junto ao reino animal, junto ao reino vegetal, junto ao reino mineral também. Veja, eu estava outro dia lendo o relatório a respeito deste novo medicamento que foi descoberto aqui, Foradendron, e à luz de tudo isso que foi dito, é como se isto fosse parte do resgate de um certo vegetal. Porque isto é feito com erva de passarinho. Vocês sabem, não é, o que é a erva de passarinho? Os passarinhos defecam nas árvores e aquilo cria uma parasita que começa a tomar a árvore e que chama erva de passarinho. Uma árvore que é tomada pela erva de passarinho, esta árvore vai sendo desvitalizada. Porque a erva de passarinho vai sugando toda a energia dela. A erva de passarinho não tem raízes na terra, tem raízes na árvore. Ela vai sugando a vida da árvore, a seiva da árvore. Então a erva de passarinho é algo a ser resgatado. E nós não podemos fazer o trabalho dos devas do reino vegetal e nem da consciência vegetal, porque cabe ao plano evolutivo para o reino vegetal fazer o juízo, fazer a seleção entre as espécies vegetais da terra e depois reencaminhar todas as ervas de passarinho e todas as demais coisas que no reino vegetal funcionam como a erva de passarinho, isto é, explorando, sugando e nada dando para a árvore. Resgatar a erva de passarinho foi o que foi feito aqui. Porque uma planta desta passou a ser útil. Uma planta desta se transformou em um medicamento que vai aliviar muitas pessoas. Percebem a central de atendência fazendo o resgate de uma planta, fazendo o resgate de um elemento vegetal. E quando você começa a fazer este medicamento com a erva de passarinho, o karma da erva de passarinho começa a mudar. Porque as plantas também têm karma.
Não é só o reino vegetal que tem karma, as plantas também têm karma. E o karma da erva de passarinho, de já ter eventualmente matado muitas árvores, não deve ser um bom karma. Então aqui você conseguir fazer da erva de passarinho uma coisa tão positiva, isto entra na conta kármica da erva de passarinho. E assim se resgata aquele ser vegetal para um outro patamar de consciência. E se nós continuamos a usar esse medicamento, e se esse medicamento continua nos fazendo bem, aquela espécie vegetal está dentro da lei do karma mudando de posição. Isto é resgate, tudo isto é resgate. Aqui tem um depoimento de alguém. Percebi que o efeito do foradendron se realizaria pelo simples fato de o medicamento já existir no plano físico. Essa era uma forma de a cura acontecer devido à força do trabalho da equipe do alto e de já haver um canal aberto entre o que está lá em cima e o que está aqui embaixo. Então esse medicamento consolidou um certo canal de comunicação. E a outra forma dele atuar trazia uma energia que pode neutralizar o efeito das forças contrárias na pessoa. Se houver no ser um grau de pureza suficiente para permitir que isso aconteça, é como se este medicamento neutralizasse um pouco a ação das forças contrárias nos nossos corpos. Mas claro que para isso a pessoa que estava passando pela experiência percebeu que é preciso um grau de pureza, de intenção no nosso ser para que isto possa acontecer. A ação do medicamento permite que a energia do ser prossiga caminhando sem essa interferência contrária. Enfim, é um bom karma que a erva de passarinho está criando. Muitas vezes as forças contrárias em nós conseguem uma certa ação. E nós conseguimos lidar com isto em vários planos. Mas quando chega no mental, emocional e no etérico, isto fica mais tenso. E esses medicamentos são muito importantes nestas etapas. Então, quando se trata de neutralizar a ação destas forças, pode-se perceber até fisicamente a ação desses medicamentos. Como são dinamizados, são sutis, em geral não há reações físicas, mas a reação que nós sentimos é a diminuição da pressão dessas forças contrárias. É aí que o medicamento está agindo. O medicamento está agindo na própria ação da força e não no físico diretamente. Muito bem. Vocês têm alguma pergunta? Pois não. Sabe-se que lá fora as crianças continuam nascendo. Então, estou acompanhando pessoalmente um caso de um casal que aparentemente, pelo menos, parece muito harmonioso e uma criança nasce com grande sofrimento nos aparelhos digestivos. Poderia haver alguma resposta nesse sentido? Caberia nesse momento? O karma não é só familiar. O karma é individual principalmente. Então, os pais podem ser muito sadios e muito harmonizados, mas se eles forem canal para o nascimento de alguém que tem o karma de vir com o aparelho digestivo não em bom estado, isto vai acontecer, porque isto era karma daquele indivíduo. Isto não tem nada a ver com os pais. Os pais fizeram o que puderam e entraram com componentes favoráveis e positivos. Se não fossem esses pais, a situação seria pior. Então, os pais, como almas, né? Não os pais aqui, as almas. Muitas vezes as almas se oferecem para ter filhos assim,
porque eles estão numa situação melhor. Então eles darão para esses filhos o melhor estado possível. E aqui vai a doação dos pais. Tem muitos pais nessas condições. Há almas que renunciam a ter os seus verdadeiros filhos. Deixam seus filhos verdadeiros lá em cima para ter estes, que precisam das melhores condições possíveis. Há almas assim. Então, na hora da prova, na hora que as coisas estão acontecendo, estes pais têm que ser tão dedicados quanto eles prometeram lá em cima que iam ser. Porque nenhuma alma que não é para nascer de você vai nascer se você lá em cima não concordou. Se você lá no alto, nos planos internos, não resolveu isto com elas. Então, se elas vieram através de você, mesmo não sendo a que você teria, você está a serviço. Então, aqui vieram através de você, você tem que ser fiel ao seu compromisso até o fim. Porque mesmo que a situação não mude ali, por causa do karma e por causa da pessoa, principalmente por causa da pessoa, mesmo que a situação não mude ali, a sua atitude não deve mudar. Porque a sua atitude representa a melhor condição possível para ela estar vivendo aquilo. E isto é que é a sua parte. Sua parte não é mudar a coisa dela. A sua parte é manter a melhor condição possível para ela fazer o que ela quiser. E precisa ter coragem. Olha, uma vez uma pessoa chegou e começou a falar do filho. Eu falei, olha, não fale mais. Esse filho não é teu. Você teve, mas não é teu filho. Ela entendeu imediatamente. Entendi tudo. O que eu faço agora? Não é meu, o que eu faço? Você dê para ele o melhor, que é o que você prometeu lá. Senão não nascia de você. Porque filho que nasce é o filho da gente. Se aquele não é da gente, é porque houve um entendimento lá em cima. E você tem que cumprir. Trata-se de descomplicar. Descomplicar quer dizer não criticar, não se revoltar, aceitar. Aceitar com a intenção de ajudar a mudar. Vou procurar pôr em ordem. Se eu não puder pôr em ordem, eu vou dar as melhores condições que eu puder. Não tenho que não mude, sabe?